Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 14. Ouça com fé a leitura da Escritura, palavra que é de Deus, palavra inerrante, autoritativa, suficiente para a nossa salvação, para a nossa instrução, para a nossa consolação, para a nossa santificação. Diz assim a Escritura, Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías, a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Até aqui a palavra de Deus nessa noite. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus Cristo, pelos méritos do Teu Filho amado, nós lemos a Tua palavra, ó Pai, palavra que veio do céu para a instrução do Teu povo, para a consolação e santificação da Tua igreja, para que o Senhor voltasse a receber a glória devida ao Teu nome, em vidas transformadas pelo poder desta palavra. Senhor, Tu conheces a necessidade e o coração de cada adorador que o Senhor despertou e trouxe aqui nesta noite. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa repreender todo preconceito, todo espírito de inquietude nessa hora, que o Senhor leve cativo todo pensamento à cruz de Cristo, para que possamos entender esta palavra e viver à luz dela para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a darmos mais glória, mais valor à fé em Cristo Jesus que o Evangelho nos revela para a nossa salvação. Assim oramos, ó Pai, confiados em nome de Jesus. Amém. Meus amados, as mulheres sabem bem disso, né? Olha só, que proveito alguém tem de receber uma instrução, mas ignorá-la? Por exemplo, imagine que você queira fazer um bolo e você ignore a lista de ingredientes. Provavelmente você não terá um bolo. Imagine que você receba instruções detalhadas para chegar em um lugar de acesso difícil e você perca o mapa. Provavelmente você não chegará nesse destino. Irmãos, o texto aqui nos revela que Israel sempre foi instruído por Deus acerca do caminho da salvação, não por obras da lei, mas pela fé no Messias. E quando veio Jesus, o Messias, ele foi ignorado por grande parte da nação, que resolveu trilhar os seus próprios caminhos para ser salva. Israel recebeu instrução divina a respeito do caminho da salvação, mas o ignorou. E nós temos visto Paulo aqui, neste capítulo 10, revelar aos seus leitores, de maneira especial, os judeus da igreja de Roma, que haviam crido em Cristo, mas que talvez ainda tinham um ranço do judaísmo, ainda caminhava dependendo das obras da lei para se colocar de maneira agradável diante de Deus, e não somente pela fé em Cristo. Paulo inicia o capítulo 10 dizendo, eu estou orando a Deus pelo meu povo, pelos judeus, porque afastados de Cristo, eles não estão salvos, eles estão condenados. Eles têm zelo pela lei, eles têm conhecimento da lei de Moisés e uma disposição em segui-la, mas eles ignoram que em pecado eles não podem cumprir a lei. Eles ignoram que Jesus é o cumprimento da lei para todo aquele que nele crê. Então os judeus, Paulo vai dizer no versículo 4 do capítulo 10, desconhecendo a justiça de Deus, não é que eles ignoravam que Deus salvava pela fé no Messias que viria desde sempre, mas é que eles rejeitaram isso, buscando estabelecer a sua própria justiça. Então Paulo vai dizer, estou extremamente triste, porque eu olho para muitos da minha nação, rejeitando a fé em Cristo e sendo condenado diante da lei de Deus.
E é interessante aqui no capítulo 10, nós vimos isso no último sermão. O título do último sermão aqui, do versículo 5 até o 13, foi: há um único caminho para a salvação, é a fé em Jesus Cristo. Parece simples, mas não é. Este caminho Paulo estava apresentando para a igreja de Roma, e olhando de maneira específica para os judeus, que talvez ainda rejeitavam somente a fé em Cristo como suficiente para a sua salvação. Ele traz 2 episódios lá do livro de Deuteronômio, nos dias de Moisés com o povo. Moisés está ali, na beira do rio Jordão, ali em Moabe, próximo de Jericó. Ele não passou o rio Jordão, a gente sabe que é Josué que vai levar o povo a entrar em Canaã. E Moisés está dizendo assim para o povo: prestem atenção, Deus, de maneira graciosa, deu a terra de Canaã para vocês. Canaã não é algo adquirido pelo mérito de vocês. Vocês não conquistaram essa terra. Deus vai desapossar os inimigos dessa terra, do seu povo, e vai dar de maneira graciosa. Vocês têm que caminhar crendo nessa promessa. Canaã, uma terra que mana leite e mel, um descanso que Deus prometeu a um povo que já estava há 40 anos peregrinando sem terra no deserto. Da mesma forma, Paulo pega isso lá e aplica aqui para Cristo. Ele diz: preste atenção no que eu estou pregando para vocês. Vocês estão querendo ser salvos por obras de vocês? Cristo já desceu do céu e se encarnou. Ele já foi ressuscitado dos mortos e vive ao lado do Pai agora. A justificação, a declaração de inocência da culpa do pecado de vocês diante do meu Pai, o que reconciliou vocês com Deus, já foi feita por Cristo. Então agora, Paulo está dizendo, basta vocês crerem em Cristo, professarem com a boca uma fé que está no coração. Daí tem o versículo 9, muito famoso, de Romanos 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Será salvo. A palavra está perto de vocês. A salvação está sendo anunciada. É a fé em Cristo, no Deus vivo que ressuscitou dos mortos, para a salvação de todo aquele que crê. E veja, Paulo continua: é de todo mesmo. Porque se no passado Deus havia se revelado para Israel enquanto nação, em Cristo a salvação se abriu a pessoas de todas as nações. Olha eu e você aqui hoje, gentil que nós somos judeus, biológicos, descendentes de Abraão, mas crendo em Cristo também. Por isso que ele fala aqui, no versículo 12: pois não há distinção entre judeu e grego, judeu e gentil, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. E Paulo vai dizer: essa salvação não falha, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 13. Muito bem, irmãos. E agora Paulo então vai dar sequência a esse argumento dele. E ele vai falar aqui 3 coisas muito importantes. Ok, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, para alguém ser salvo, ele precisa ter fé no nome do Senhor. Para que ele tenha fé no nome do Senhor, alguém tem que pregar o Evangelho para ele. Ele tem que ouvir a pregação, ele tem que crer. Mas nem todo mundo vai ouvir e crer. E ele vai terminar o texto aqui denunciando Israel, porque muitos de Israel ouviram a pregação do Evangelho, mas não creram, rejeitaram aquilo que ouviram. Por isso que o texto aqui está dividido em 3 pontos muito simples. Versículos 14 e 15, Paulo vai falar qual é o meio eleito por Deus para conduzir alguém à fé salvadora. O meio é a pregação do Evangelho. Simples assim. A segunda parte do texto, versículos 16 e 17, ele vai dizer: nem todos vão ouvir a pregação do Evangelho, nem todos que ouvirem o Evangelho vão ser levados à fé salvadora em Cristo. E ele finaliza dizendo justamente de muitos de Israel, versículos 18 a 21, porque Israel ouviu a pregação do Evangelho há muito tempo, desde a sua formação lá em Abraão, mas muitos não creram. Daí o título desse sermão. O título do sermão é o título da 3ª divisão. Israel ouviu a pregação do Evangelho, mas não creu. Vamos ver o início aqui, porque o início, como eu disse, ele vai dar sequência ao versículo 13. No versículo 13, Paulo falou assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, então para ser salvo,
um pecador tem que invocar, tem que clamar, tem que orar, tem que confessar o nome de Jesus, a sua justiça perfeita como suficiente para a salvação dele. Mas fica a pergunta: como fazer isso? Daí Paulo vai responder, nos versículos 14 e 15. Ele vai dizer que é preciso que alguém enviado por Cristo pregue o Evangelho para que nasça a fé no coração. Olha o versículo 14 e 15 comigo de novo. 4 perguntas retóricas. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Primeira. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Segunda. E como ouvirão se não há quem pregue? Terceira. E como pregarão se não forem enviados? Quarta pergunta. Meus amados, se a gente lê essa sequência de 4 perguntas de trás para frente, sabe qual vai ser o resultado? É que o resultado da pregação do Evangelho é a fé em Cristo como Senhor e Salvador. Olha que interessante, Jesus envia alguém, comissiona alguém com uma missão divina. Esse é o sentido desse verbo aí, enviado, no versículo 15. E como pregação se não forem enviados. Então, vamos ler de trás para frente, do 15 para o 14. Primeiro, Jesus envia alguém. Para quê? Para pregar a mensagem do Evangelho, para que pessoas ouçam. Daí elas vão crer, e a partir daí, essa fé que nasce, eles vão invocar o nome de Jesus. Esse é o meio ordinário de Deus trazer um eleito à fé em Cristo para a sua salvação. Jesus, dentro da sua soberania, da sua eleição na eternidade, ele envia alguém para que a pessoa pregue, para que pessoas ouçam, para que eles creiam, para que invoque o nome do Senhor. E a gente vê isso, por exemplo, no início da igreja cristã no livro de Atos. Lá no livro de Atos, Pedro prega o primeiro sermão depois do Pentecoste. 3.000 são agregados. Logo depois, pregação, sobe para 5.000. Filipe prega aos samaritanos, centenas se convertem a Cristo. Eles correm do lado de um eunuco, um servo lá da rainha de Candace, um etíope. Ele está lendo Isaías sem entender. Filipe prega Isaías para ele, apontando para Cristo. Ele é convertido. Saulo se converte a Cristo quando tem um encontro com o Senhor e é ministrado no coração. Os habitantes de Lida e Sarona, 2 cidades, se convertem a Cristo após Paulo pregar. Muitos da cidade de Jope, após Pedro ressuscitar Dorcas, creram no Senhor. Pedro prega para Cornélio e toda a sua casa. Essa casa se converte ao Senhor. Lá em Filipos, Lídia, está lá na beira do rio. Paulo prega a ela se converte. O Senhor abre o coração dela para ela entender as coisas que Paulo pregava. O carcereiro e toda a sua casa são convertidos pela pregação. Paulo está no Areópago. Muitos atenienses são convertidos a Cristo após a pregação. Paulo chega lá em Éfeso, tem 12 discípulos de João Batista, só conheciam o batismo de arrependimento de João. Paulo prega para eles e eles são convertidos ao Evangelho. Irmãos, é sempre assim. Cristo envia seus pregadores, que anunciam o Evangelho, e os eleitos ouvem, mais do que os ouvidos físicos. Eles ouvem com o coração, eles creem, e eles começam a invocar o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador. E alguém podia pensar assim: peraí, pastor, mas não está na disposição de cada um ouvir e crer? Eu não tenho livre-arbítrio para aceitar ou não a palavra que pregaram a mim? Por que o senhor está dizendo que só os eleitos? Veja, o próprio Lucas, eu gosto muito desse texto porque ele é claríssimo, não é? É palavra de Deus. Atos 13, 48, olha o que a gente lê aqui. Então, qual é o contexto? Paulo foi rejeitado, primeira viagem missionária, ele foi pregar na sinagoga e foi rejeitado pelos judeus. Então ele está indo agora para os gentios pregar o Evangelho. E olha o que aconteceu no meio do povo gentílico, daqueles que não eram judeus. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, de que a salvação chegou a eles, de que o Evangelho está sendo pregado a eles, que eles não conheciam. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam
a palavra do Senhor. Se alegraram demais em ouvir o Evangelho. Agora, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Entendeu aí? Quem é que creu do meio do gentil? Todo mundo que ouviu? Aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Porque havia gentil que não havia sido eleito para a vida eterna. Não havia sido destinado para a vida eterna. Mas ainda alguém podia dizer assim, mas peraí, Deus não vai ser injusto em dar fé para um e não dar fé para outro? Paulo já respondeu isso no capítulo 9 aqui de Romanos, versículos 14 a 16, respondendo a uma possível indagação de injustiça de Deus por parte dos judeus, olhando para Jacó e Esaú. Lembra? Jacó e Esaú, dois irmãos gêmeos no ventre da mãe. O que Deus faz? Deus elege Jacó e rejeita Esaú. Mas como, pastor? Mas que é isso? Eles não haviam feito nada ainda para ter mérito para ser eleito ou rejeitado. Eram dois bebezinhos no ventre da mãe. E aí Paulo vai dizer, Romanos 9, 14 a 16. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus em ter eleito um e rejeitado o outro? De modo nenhum. Porque ele diz a Moisés, Deus, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, não depende de mérito de homem para Deus escolher para ser salvo, mas de usar Deus a sua misericórdia. Irmãos, isso aqui é difícil de aceitar, mas é bíblico. E se você creu no Evangelho, o que te compete é se alegrar e dar glórias a Deus, porque você está dando evidência de ter sido eleito na eternidade para essa fé, que vai te salvar, que vai te justificar no dia do juízo, que vai te libertar da condenação. Paulo aqui, irmãos, nesses dois versículos de Romanos 10, ele está dizendo claramente que é pela pregação do Evangelho que nasce a fé salvadora em Cristo no coração. Por isso que no versículo 15 de Romanos 10, ele vai citar um texto de Isaías 52, 7. Olha de novo aí, ó, versículo 15, a segunda parte. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Veja, esse texto de Isaías 52:7 foi dado no contexto da profecia do exílio de Israel e também de Judá. Isaías é um profeta do 8º século antes de Cristo. O exílio de Israel se deu em 721. O exílio de Judá se deu em 586, no 6º século e no 8º. Isaías estava falando, o povo estava desobedecendo a Deus, estava idolatrando, mas eles iriam para o exílio, mas em algum momento Deus os libertaria, Deus restauraria a nação. E aí ele cita este texto aqui, ó. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Como assim? O Evangelho é um anúncio de uma boa nova, não é? Para pecadores condenados diante da lei de Deus como eu e você. Naqueles dias, quando havia guerras, veja, terminavam a guerra, o povo de uma cidade estava lá longe guerreando, eles venciam. Imagina como estava aflito as esposas dos soldados, os filhos dos soldados que foram lá lutar. Então aí, vencida a guerra, alguém que tinha mais preparo físico, corria na frente do exército vitorioso, para dar a boa notícia à cidade. Então a cidade ficava olhando para os montes, esperando aquele atalaia chegar com a notícia, se era vitória ou se era derrota. Então quando chegava aquele homem, ele chegava com o pé empoeirado, sujo demais, ele correu na lama no deserto, subiu pedra, passou em rio, o pé dele era feio, mas a notícia que ele trazia era de vitória, vitória do povo, vitória da cidade, tem despojo para a cidade agora, diante dos inimigos. Então Paulo está usando esse texto de Isaías para dizer, olha que boa nova o Evangelho traz, judeus que querem viver pelas obras da lei, não! As boas novas aqui é o próprio Filho de Deus ter descido da glória e empoeirado o pé dele, por mim e por você nesse mundo caído. Você já parou para pensar nisso? O Filho de Deus se encarnou, empoeirou o seu pé, sujou o seu pé por nós pecadores. Então Paulo, inspirado por Deus, vai lá em Isaías buscar esse texto, ó.
quão formosos são os pés de Jesus acima de tudo, e dos seus servos como Paulo naqueles dias pregando o Evangelho, anunciando boas novas. Assim seria na derrota do Império Babilônico pelo Império Persa, lá nos dias do exílio de Judá. O Império Persa comandado por um rei iníquo, por Ciro, e claro, olhando para Jesus na derrota das trevas espirituais, justamente pela obra de cruz e ressurreição de Jesus na vida do seu povo. Cristo é o pregador por excelência. Cristo é o pregador da melhor notícia que alguém poderia receber. Aquele que empoeirou, como eu disse, seus pés nesse mundo para anunciar e consumar a salvação do pecador, pela fé na sua obra de cruz e ressurreição. Agora, Paulo vai dizer, isso é ótimo, mas para aqueles que ouvem, aqueles que têm fé em Cristo, porque em segundo lugar, o texto diz, nem todos que ouvem a pregação do Evangelho creem nele. É a segunda parte do texto aí, irmãos, a partir do versículo 16. Olha comigo os versículos 16 e 17 de Romanos capítulo 10. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. De fato, irmãos, os judeus tinham a pregação do Evangelho de Cristo para crerem nela. Eles tinham. Paulo estava ali pregando a nação já há mais de 10 anos. Mas ele estava triste, porque ele via muitos dos seus compatriotas não crendo em Cristo, o rejeitando. A igreja de Roma, ela tinha judeus cristãos, mas muitos haviam rejeitado a justiça da fé em Cristo para a sua salvação. Eles haviam estabelecido a sua própria justiça. É o que ele falou no versículo 3 do capítulo 10. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram, não foram submissos à justiça que vem de Deus, que é pela fé em Cristo. Amados, isso não era novo. O quê? A rejeição da pregação da mensagem de Deus por servos enviados por Deus à nação judaica. Não era novo. Jesus, por exemplo, quando está chegando em Jerusalém, lembra um texto muito conhecido? Ele chora olhando a cidade. Ele fala, Jerusalém, Jerusalém, como aquela galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo da asa para os proteger. Vocês mataram profetas, perseguiram aqueles que eu enviei para pregar a salvação a vocês, e agora iriam matar o próprio Filho de Deus, iriam crucificar o próprio Filho de Deus, entregando na mão de gentil, na mão de romanos, para provar que Israel sempre teve a pregação do Evangelho a si. Paulo vai citar o texto de Isaías 53:1, está aí no versículo 16, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Isso está lá em Isaías 53, versículo 1. Novamente, um texto que foi dado para advertir o povo do exílio que viria sobre eles. Porque muitos judeus nos dias do profeta Isaías, irmãos, eles não acreditaram na mensagem do profeta, de que em razão da sua idolatria, eles iriam para o exílio, e eles prosseguiram na sua vida de pecado, buscando a sua justiça, buscando oferecer sacrifícios a Deus, em vez de crer na promessa do Messias vindouro para a sua justificação. Eles não tiveram fé na mensagem do profeta Isaías. Da mesma forma, agora o paralelo com os dias de Paulo, que muitos judeus, nos dias de Paulo, por rejeitarem Jesus como o Messias prometido, eles também não tiveram fé na mensagem. Eles também não creram no Evangelho, a eles pregado por Paulo, por outros servos, e eles estavam caminhando condenados diante da lei de Deus por suas obras. Deus enviou Isaías para pregar arrependimento à nação e fé nas promessas de Deus. Foi rejeitado. Cristo havia enviado Paulo para pregar aos judeus, mas muitos não creram na pregação de Paulo. Daí o versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação. Está vendo aí a ligação? Não tem outro jeito. A fé salvadora vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Isso aqui é interessante. Novamente aqui é destacada a importância da pregação para o nascimento da fé no coração do eleito. Lá em Efésios 2:8, é um texto muito conhecido. A gente lê assim, a fé é dom de Deus. Não é bonito ler isso? Mas como é que essa fé vem? A fé é dom de Deus.
Como que ela vem? É um presente de Deus, uma dádiva. Veja, ela vem pela pregação da palavra de Deus. Por que é importante entender isso? Porque não é algo mágico aparecendo do nada na vida da pessoa. Essa fé que vem não é alcançado por obras humanas. Essa fé que vem não é reservada apenas para pessoas mais notáveis da sociedade. Ela não é reservada apenas para membros de determinada denominação religiosa. Nada disso. É preciso que alguém enviado por Cristo anuncie o Evangelho para que o Espírito Santo atue naquele que o ouve e converta o coração ao Senhor. É assim que vem esse presente, essa fé. É um poder, é algo sobrenatural que vem sobre a vida de um eleito. E você normalmente não percebe. Você não sabe quando aconteceu a tua regeneração. Quando foi pregado e o Espírito atuou. Por exemplo, no meu caso, eu tenho convicção de que eu fui regenerado dentro da missa. Eu estava lá na missa católica romana há 33 anos, confortável na minha religião. Irmãos, de repente, tudo ficou estranho para mim. Foi um negócio muito estranho. Aquilo não veio de mim, da minha mente, de pessoas. Não, eu não me sentia mais confortável lá dentro. Eu não fazia mais os sinais que um católico romano faz. Eu não olhava mais para a imagem. Eu tinha até um temor de ficar perto daquilo. Eu ficava me afastando e encostava nas colunas do templo lá. Algo mudou na minha vida. Eu fiquei incomodado demais com um monte de coisa. Eu creio que houve evangelho suficiente, talvez numa sentença que um padre falou, talvez na conversa com alguma pessoa lá de dentro. Deus abriu ali o meu entendimento, abriu o meu coração. E já me inclinou para buscá-lo. E aí, trabalhando pessoas em volta de mim. Rogério, vamos para o culto. Colegas, uma procuradora do estado que eu fazia estágio na época da faculdade. Rogério, vamos para o culto, que é da Igreja Presbiteriana de Rio Preto. E eu não, de jeito nenhum. Que Bíblia? Não, eu sou católico. De jeito nenhum. Mas já sentindo um incômodo enorme, irmãos. E outras coisas que Deus testificou comigo, que foi uma obra espiritual do começo ao fim. Porque é assim. Eu ouvi de alguma forma a pregação do Evangelho. Aquilo entrou no meu espírito. E o Espírito Santo desceu e me regenerou. E eu nasci de novo. Então é isso. Veja, olhando para esse texto, a fé vem pela pregação. A gente pode dizer com muita segurança que nós não temos autoridade bíblica para dizer que Deus salva de outro modo um pecador. Sim, se Deus quiser, Ele salva. Ele é maior do que o que Ele revelou aqui. Mas, biblicamente falando, pela vontade preceptiva dEle, revelada, é pela pregação da palavra que um pecador é levado à fé em Cristo para a sua salvação. Depois nós vamos fazer uma aplicação disso aqui. Mas aí a gente pergunta, e Israel? E Israel? Paulo, ele está pensando aqui na sua nação, em muitos delas, que não creu na pregação do Evangelho como suficiente para a sua salvação. Será que Israel ouviu a pregação do Evangelho? Será que Israel ouviu para ter fé, para invocar o nome do Senhor? Sim, é o que Paulo vai responder. E há muito tempo eles ouviam. Ele vai falar isso na terceira divisão aqui, a última do texto, a partir do versículo 18. Sim, Israel ouviu a pregação do Evangelho, mas não creu. Paulo, irmãos, ele vai citar aqui, dos versículos 18 a 21, 3 textos do Antigo Testamento. Olha como ele usa o Antigo Testamento, porque é a escritura do judeu, que ele quer convencer. Paulo ele vai citar aqui texto no livro de Salmos, de Deuteronômio e de Isaías. Ele vai citar para provar que Israel sempre foi exortado pelo Senhor a crer em suas promessas. Do contrário, ele seria rejeitado. E a salvação seria estendida aos gentios, ao povo desprezado pelos judeus. Exatamente o que estava acontecendo nos dias de Paulo. E isso, claro, entristecia o apóstolo diante de muitos dos seus amigos, até dentro do judaísmo ainda, que agora Paulo sabia que, rejeitando Cristo pela fé, estavam caminhando diante de Deus condenados, enquanto muitos gentios, que eram, olha a ironia, eram desprezados pelos judeus,
eram combustível para o fogo do inferno, eles diziam. Um gentil é gasolina para o fogo do inferno, um judeu ortodoxo dizia. Estes aí, ouvindo a pregação do Evangelho, estavam crendo, sendo salvos, nascendo de novo. Então, primeiro, aí no versículo 18, Paulo vai citar lá o texto de Salmo 19:4, que fala da glória de Deus, da sua vontade de ser glorificado, adorado por suas criaturas, o que sempre foi visto na revelação geral, nas coisas que Deus criou. Olha lá o versículo 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Quer dizer, os judeus não ouviram o Evangelho? Sim, por certo. Agora ele vai citar: por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Paulo está citando aqui o Salmo 19, que diz assim, que o firmamento anuncia as obras de Deus, anuncia a sua glória, dá um testemunho. A criação, a revelação geral, dá testemunho de quem é Deus. E isso é importante porque, se isso é assim, para tornar os gentios indesculpáveis no dia do juízo, quando eles vão dizer que desconheciam a Deus porque não tiveram a palavra, Paulo em Romanos capítulo 1 já disse, o gentil vai ser indesculpável. Por quê? Porque ele conhece Deus. Ele não conhece a palavra, mas Deus se revelou na criação geral para ele. Revelou na sua consciência. Todo mundo sabe que há um Deus. Então o gentil é indesculpável nesse sentido. Ora, se o gentil é indesculpável quando diz que desconhece Deus, quanto mais o judeu. Porque o judeu, além da revelação geral, além de Deus se revelar na sua consciência, ainda tem a lei revelada a ele, desde a promessa de Gênesis 3,15. O descendente da mulher virá e esmagará a cabeça da serpente. Ali, os teólogos dizem que é o proto-evangelho, a primeira vez que é anunciado o evangelho da salvação. Adão, nossos primeiros pais, não ficaram sem esperança de redenção depois do pecado. Deus falou, vocês pisaram na bola, mas eu vou enviar alguém para destruir a obra de Satanás, para livrar vocês da morte, do cativeiro do pecado. Depois ele vem, faz a promessa, mantém a descendência de Noé, ele faz a promessa com Abraão, vem Isaac, vem Jacó, vem Davi, vem Salomão, olha a linhagem santa, até que se encarna Jesus Cristo, em cumprimento dessa promessa de Gênesis 3,15. Então Israel sempre soube, todo judeu sempre soube, que havia uma salvação pela fé na promessa de um Messias vindouro. E nos dias do apóstolo Paulo, será que os judeus conheciam Jesus, o filho de José e Maria? Será que todo judeu ali na bacia do Mediterrâneo, ali na Judéia, será que ele ouviu falar da obra de Jesus, de que ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, foi visto por mais de 500 pessoas durante 40 dias antes de subir ao céu? Claro que sim. Todo judeu sabia. Paulo estava pregando há mais de 10 anos já, na bacia do Mediterrâneo, o Evangelho. Todo judeu tinha conhecimento de que Jesus havia pisado na terra, de que o que ele fez somente pelo poder de Deus, ressuscitar mortos, curar pessoas instantaneamente, aparecer vivo depois de morto. Então, o judeu, sem dúvida, conhecia a pregação do Evangelho. Mas além dessa pregação aí, explícita do Evangelho nos dias de Paulo aos judeus, a Escritura já ia acusar o judeu também de que ele sabia há muito tempo. É o que Paulo vai começar a mostrar a partir do versículo 19. Agora, citando o texto da lei que todo judeu conhecia. Ele vai citar Deuteronômio 32:21, da lavra de Moisés. Olha o que ele diz lá no versículo 19. Pergunto mais, se não bastasse, leitores aqui, a revelação geral de Deus, de quem é Deus, eu pergunto mais, porventura, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Agora olha o que ele vai citar. Moisés já dizia, olha o verbo no passado, já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Olha que interessante, Moisés já dizia. E fica a pergunta, será que Israel não conseguiu entender ao longo do tempo, pela pregação dos servos de Deus, os profetas, especialmente,
que a salvação sempre demandou fé no Messias, em um Messias que viria. Veja, Moisés já dizia algo interessante. Esse texto aí de Deuteronômio 32, 21, que o apóstolo Paulo cita aqui para os judeus, tem um contexto interessante. Quando é que ele foi dado lá em Deuteronômio capítulo 32? Ele foi dado em razão da idolatria do povo. Moisés falou, em razão do povo ter abandonado Deus, trocado Deus por ídolos das nações ao redor, isso iria acontecer em breve, quando o povo entrasse em Canaã. Deus então faria o quê? O povo me ignorou, o povo começou a idolatrar Baal, Astarote, Azerá, Milcom, Moloque, Refaim, divindades das nações dos cananeus. Então sabe o que Deus iria fazer? Deus iria chamar para ser o seu povo pessoas de nações desprezadas pelos judeus, os gentios. Isso ia causar ira, ia causar ódio nos judeus. E a gente se lembra de Jonas. Aí é o livro de Jonas, lembra? Deus chama Jonas. Jonas, você vai lá em Nínive. Nínive, irmãos, era a capital da Síria. Aqueles que iriam destruir o reino do norte. Capital da Síria. Você vai lá pregar a eles, porque tem gente que eu quero salvar lá. E Jonas, foi feliz? Ficou extremamente irado, descontente. Por quê? Um judeu, um crentão, aquele judeu assim, não, a salvação é só para o judeu. Ali já era um apontamento para a inclusão dos gentios. Jonas, eu quero que você vai pregar em Nínive, capital da Síria. Tem gente lá, tem gente que vai se arrepender, tem muitas crianças lá que não sabem distinguir a mão esquerda da mão direita, milhares de pessoas. Mas Jonas ficou extremamente desapontado. Mas ele foi conduzido pelo Senhor, já anunciando que, em razão da rejeição dos judeus, de muitos judeus, das promessas da vinda do Messias, então os gentios seriam incluídos. Isso traria ódio, traria ira na vida de muitos judeus. E continuando, no versículo 20 agora, Paulo vai citar Isaías 65:1, e ele vai acusar ainda mais os judeus dos seus dias, que estavam rejeitando Jesus como Messias. Olha o versículo 20. E Isaías a mais se atreve, ou de maneira ousada. Isaías diz, fui achado pelos que não me procuravam, os gentios. Revelei-me aos que não perguntavam por mim, porque aqueles aos quais eu revelei estão me rejeitando. Deus havia formado e se revelado a Israel, o seu povo. Chamou eles de sua nação, povo de propriedade particular, mas muitos deles o abandonaram e o rejeitaram. Deus os puniu no exílio e manteve um remanescente fiel. E tudo isso que aconteceu no exílio, naqueles dias do profeta Isaías, que é citado aqui, gente, muitos gentios sabiam disso. Eles olharam o que o Deus de Israel fez com o povo desobediente e também viram o poder de Deus na libertação desse povo, enviando o Império Persa para derrotar o Império Babilônico, naqueles dias lá, no século VI, antes de Cristo, que oprimia e escravizava Judá. Então, muitos gentios creram em Deus, olhando para a manifestação do poder de Deus na vida do seu povo, que havia sofrido no exílio por haver rejeitado Deus, rejeitado esse Deus. Então, irmãos, percebam aqui nesse texto que o problema de Israel nunca foi ignorância quanto à salvação pela fé no Messias, e não pelas obras da lei. Eles sempre foram advertidos por Deus a viverem pela fé nas promessas de salvação pelo Messias. O problema de Israel e do pecador não é ignorância. O problema de Israel e do pecador é indisposição para viver pela fé em Cristo. Não quero, rejeito. Pecador gosta mesmo de saber que fez alguma coisa de si. Tanto o judeu quanto o gentio que não crê em Cristo. Eu fiz algo para cumprir a lei. Eu sou bom, sou caridoso, e assim eu sou aceito diante de Deus pelos meus méritos, pelas minhas obras. Isso aqui Paulo está denunciando, cuidado. É triste, irmãos, isso aqui, a sentença final dada por Paulo a muitos do seu povo, da sua nação.
Paulo aqui, ele é apóstolo, enviado por Cristo para pregar o Evangelho, palavra inspirada por Deus. Ele vai dizer no versículo 21, quanto a Israel, porém, diz, ele vai citar Isaías 65:2, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Os gentios estão sendo salvos pela fé em Cristo, após ouvirem a pregação do Evangelho, e eles nem buscavam a salvação. Mas Israel, o povo da aliança, a quem foram reveladas as promessas de Deus, sua lei, sua vontade, o modo de cultuar o Deus verdadeiro de maneira agradável a Ele, Israel se tornou rebelde, a palavra aí é desobediente, e mais, obstinado, teimoso, justamente em rejeitar a justiça de Deus pela fé em Cristo e buscar se estabelecer diante de Deus por suas obras. Então a gente pode dizer, olhando para esse texto de forma muito segura, que no dia do juízo final, preste atenção, o pecador não será condenado por ignorância do que Jesus fez na cruz, mas porque o rejeitou. O pecador não será condenado por ignorância de quem é Deus, de como Ele proveu a salvação, do que Cristo fez. Não, ele será condenado porque ele rejeitou Jesus. Ele disse, eu sei, mas eu não quero. O que a gente viu nesse texto aqui, amados? Irmãos, a palavra de Deus é tremenda. A pregação do Evangelho, Paulo disse, é o meio escolhido por Deus para conduzir um pecador à fé salvadora em Cristo. Mas nem todos que ouvem a pregação do Evangelho serão levados à fé em Cristo. O que aconteceu com muitos de Israel nos dias do apóstolo e ainda hoje lá na nação de Israel. Não obstante, eles terem ouvido a pregação do Evangelho desde a antiguidade, naquela época na forma de promessa da vinda do Messias. Muitos não creram e como resultado, quando Jesus veio, ele foi rejeitado como o Messias prometido. E como é que a gente pode aplicar isso aqui às nossas vidas? Apenas 3 pregações para a minha vida e para a sua. Olhando para esse texto, vamos trazer para a minha vida e para a sua? O que Deus, por meio de Paulo, hoje, usando essa palavra, está falando para mim e para você? Muitas coisas, mas eu não posso trazer tudo aqui. Então talvez o Espírito Santo já comunicou algumas coisas ao teu coração. Deixa eu trazer mais 3 coisinhas aqui. Primeiro, o que Deus fala aqui com esse texto para mim e para você? Algo muito claro, que a pregação do Evangelho, irmãos, é o meio escolhido por Deus. Para quê? Para conduzir um pecador ao arrependimento dos seus pecados e à fé em Cristo, assumindo, invocando-o como seu Senhor e Salvador. Por que é importante entender isso? Porque não são os sonhos, não são os testemunhos na igreja, não é uma denominação religiosa em particular que leva alguém a Cristo, não é a espiritualidade de alguma pessoa em especial, o ungidão do Senhor que leva alguém a Cristo, não é a manifestação de dons espirituais em algum lugar, vem para cá porque aqui tem salvação, não! Segundo a Bíblia, o que leva alguém a invocar Jesus como Senhor e Salvador é a pregação do Evangelho. Entendeu isso? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. Por isso que Paulo não se envergonhava, e por isso que você não tem que se envergonhar de ser crente. Tem muito crente, agente secreto por aí. O cara não fala para ninguém que ele vai numa igreja. Ninguém sabe o que ele faz domingo. O Evangelho é o poder de Deus sobre a tua vida. Se você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador, meu amado, se você entregou sua vida a Ele, é porque o poder de Deus veio sobre você em algum momento. Você nem percebeu. Ele iluminou a tua mente. Ele quebrantou o teu coração de pedra. Ele te transformou numa nova criatura. Então alegre-se nisso. Alegre-se nisso. Você caminha debaixo do poder de Deus. Ele te ressuscitou dos mortos espirituais para uma nova vida. E como é que aconteceu isso? Essa ressurreição espiritual na tua vida, quando você ouviu a pregação da palavra de Deus e nela creu. Veja, você entende por que esta igreja aqui, dá ênfase na pregação? Você entende porque o culto aqui
tem que ter como centralidade a pregação do Evangelho, que revela que Cristo morreu na cruz e ressuscitou para salvar aquele que nele crê, da culpa de todos os seus pecados diante do seu Pai. Você entende que é pela pregação da palavra de Deus que o Espírito Santo atua no coração e na mente dos ouvintes, eleitos, livrando-os da cegueira espiritual, das trevas do pecado, do domínio do diabo, ao conduzi-los a Cristo para serem libertados. Entende? Portanto, se a sua igreja prega a palavra de Deus tal qual revelada na Escritura, alegre-se, seja um instrumento nas mãos de Deus para chamar outros pecadores para serem expostos ao Evangelho nela pregado, para que, caso eleitos, eles ouçam, creiam e sejam salvos por Jesus. De outro lado, meu caro, se a tua igreja não prega somente o Evangelho, caia fora dela, rápido, enquanto dá tempo, porque você está sendo manipulado ali, a verdade está sendo sonegada a você ali, porque o que conduz alguém a confiar em Jesus é a pregação lídima, fiel da palavra revelada por Deus. Da palavra, não é algo que você ouviu, não é algo que você sonhou, não é algo que você viu. Hebreus capítulo 1, versículo 1: havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas de muitas formas, visões, sonhos, agora nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E hoje o Filho nos fala pela palavra que Ele deixou e pela palavra que os apóstolos que Ele enviou para pregar deixou. É por isso que um lema da Reforma Protestante é solo Escritura. Nós não precisamos de nada mais para confiarmos em Jesus. Nós precisamos crer na palavra de Jesus. Ela é o poder que Paulo está dizendo para os leitores judeus que estão rejeitando Jesus, porque estão rejeitando a palavra dele, apóstolo de Cristo. Isso aqui é muito importante. À luz desse texto bíblico, amados, a gente pode dizer que o melhor presente que você pode dar, não só para a tua própria vida, mas a alguém que você quer bem, sabe qual é? É colocá-lo diante da pregação do Evangelho, expô-lo à pregação da palavra. Se ele for eleito, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai atuar. Não vai ter jeito. Aquilo vai entrar no coração dele, vai começar a preencher, incomodar. O Espírito vai atuar. Ele vai ouvir com os ouvidos espirituais. Ele vai crer. Ele vai nascer de novo. Ele vai colocar sua fé em Jesus. Ele vai ser salvo. É o melhor presente que você pode dar. Em segundo lugar, o que esse texto fala? Muito claro, a partir do versículo 16. Nem todos que ouvirem a pregação da palavra vão crer nela. Paulo está dizendo aqui, só aqueles que forem eleitos por Deus para crerem, só eles vão desfrutar da fé em Cristo como seu Senhor e Salvador. Por que é importante saber disso? Porque isso serve como motivação para você evangelizar os perdidos. Meu caro, nem todos ouvirão a mensagem que você vai pregar. Você tem que ter maturidade espiritual nesse sentido. Eu vejo muito crente desanimado, triste demais, porque ele prega, mas ele não vê resultado. Meu filho, você não salva ninguém. Você foi chamado para pregar e viver o Evangelho. O resultado da tua pregação está nas mãos de Deus. Nós não conhecemos o coração de ninguém. Quem conhece os eleitos é só o Senhor. Eu não sei quem é eleito e quem não é. A mim me compete anunciar o Evangelho, crendo que se for um escolhido, o Espírito Santo vai atuar. Pode não ser naquele momento, pode ser depois, mas um elo dessa corrente da salvação eu já coloquei. Daqui a pouco vem outro, prega um pouquinho, põe outro elo. Daqui a pouco ele vai num lugar, pregam de novo, põe outro elo, até Deus em amor o abraçar, o cercar e falar: agora você vem para cá, vem para cá. Nós temos que ter maturidade nesse sentido. Se você é fiel na pregação, o teu galardão já está reservado no dia do juízo. A recompensa pelo teu serviço ao reino de Deus, está reservado o teu galardão. Você fez o que você precisava fazer, você pregou. Não queira salvar as pessoas, você não tem esse poder. Cuidado com isso, meu irmão.
Tem gente que quer salvar, que quer enfiar a goela abaixo no Evangelho, que quer trazer para a igreja, que quer manter pessoas aqui. Quantas pessoas já vieram aqui e não ficaram? Quantas ainda não vieram e ainda virão? Eu não sei qual o resultado disso. Eu não sei o resultado dessa pregação no teu coração, mas eu confio em Deus. Eu confio no Espírito Santo, na aplicação dessa palavra ao teu coração. Por fim, o que esse texto nos fala? Faça uma autoanálise do seu coração, da sua fé, da sua vida com Deus, para ver se de fato você confia somente no Evangelho, ou se ainda há um resquício de justiça própria em tua vida. Amados, Deus tem estendido suas mãos a você, em todo o culto, para você abandonar sua justiça própria, e pela fé, confiar exclusivamente na justiça perfeita de Cristo demonstrada na cruz para a tua salvação. Veja, você não precisa de mais nada para ser salvo, além de confessar com a tua boca aquilo que você já crê no coração. O quê? Que Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele já fez tudo o que precisava para que você fosse perdoado de todos os teus pecados diante do seu Pai e herdasse a vida eterna. Portanto, creia nele sem reserva. Creia nele e seja salvo. Graças a Deus por sua palavra. Isso aqui foi a palavra de Deus pregada por graça a mim e a você nesta noite. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra pregada a nós nesta noite. Senhor, nós confiamos na unção do teu Espírito Santo, que vai aplicar essa palavra na medida da necessidade de cada filho teu que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Ó Senhor, desperta-nos cada dia mais para uma fé viva, uma fé operante, que confessa Jesus como o único e suficiente Salvador. Que seja assim, Senhor, para a glória do Teu nome e para o nosso bem, para o nosso consolo, edificação, instrução, santificação, glorificação. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo favor do Senhor, mais uma vez, pela Tua mão estendida ao Teu povo aqui em Nova Granada, mais uma vez, por esta palavra anunciada, Senhor, para que ela produza frutos, para a honra e glória do Teu nome em nossas vidas. Ó Deus, louvamos o Teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém.